Olá pessoal! Imaginem como seriam vocês criando ilustrações digitais com estilos únicos e cativantes, artes nos quais possam mostrar seu estilo, sua personalidade e ainda vocês possam explorar toneladas de efeitos maravilhosos vindos dos brushes digitais. Esses pincéis, eles são muito importantes para manter a sua personalidade e também tornar o seu trabalho, a sua pintura digital, muito mais rica e muito mais dinâmica. Uma boa escolha de pincéis digitais, ela é vital para sua personalidade como um artista digital e também uma chave que vai te abrir muitas portas se você deseja trabalhar na área. Os pincéis digitais, eles são responsáveis pela sua identidade como um artista e também como uma ferramenta que torna seu trabalho mais expressivo, mais rápido e sem precisar daquele trabalho penoso de fazer uma centena de layers, ok? Nesse vídeo, você vai compreender como funciona a boa escolha de um pincel digital adequado para determinados tipos de trabalho. E eu também vou te deixar dicas preciosas de como você manipular eles da maneira correta para que você consiga ser prático e dinâmico. Entendendo o que é um brush digital e também como manusear ele, você pode criar efeitos atmosféricos em poucas camadas. Eu vou te mostrar nesse vídeo a diferença que faz dominar realmente um brush digital, entender o estilo que ele simula, e nesse vídeo eu também vou te contar os meus segredos para driblar quando os clientes falam que não aceitam artes digitais. Sim, porque isso depois da inteligência artificial tem ocorrido com muita frequência na minha praia, que é ilustração editorial e para livros infantis. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Merchid, eu sou ilustrador profissional e atuo na área há aproximadamente 15 anos. A minha principal praia de atuação, além do design de personagens, são livros infantis, um universo que eu acho simplesmente maravilhoso. E só para encurtar essa história, eu vou te mostrar os últimos trabalhos que eu fiz, contando de agosto de 2023 até a atualidade. Foram trabalhos que eu fiz para a Alemanha, América do Norte e também para a Austrália. Bom, antes de eu começar, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, deixa aqui a sua sugestão para um próximo vídeo. E se você gostou de mim, gostou do meu canal, não se esqueça, se inscreva e ative o sininho das notificações. Bom, quero conversar uma coisa muito importante. Ó. Eu já criei diversas histórias para livros infantis, para a praia da publicação editorial, e uma coisa é unânime, né? O uso de bons pincéis digitais, uma boa simulação de arte tradicional no digital é vital para que você se mantenha no mercado. Principalmente depois da invenção da inteligência artificial, que faz tudo liso, tudo parelho. Isso, se você quiser trabalhar na área, sim, vai ser um problema bem grande. Eu quero falar aqui de uma coisa muito importante, que são, para a gente abrir, os erros que os iniciantes fazem pela falta de senso perceptivo. O senso perceptivo ele é muito importante para que você já comece se desbloqueando, para que você já comece aprendendo. Eu sempre falo que quando a gente para e tem a informação correta, a gente já começa a aprender, abrindo a mente, mesmo antes de começar a aprender a desenhar e a pintar. Então assim, olha, um erro muito crucial dos iniciantes é logo no início, é bater aquela forte emoção. Eu já vou dizer, aconteceu comigo, eu fiz mesmo, eu tenho certeza que vocês também fazem. Quando a gente compra o nosso display, a nossa mesa, enfim, pega aquele software do coração, a gente vai em sites gratuitos e faz download de 700 pincéis diferentes. Você vai lá, instala tudo aquilo no seu computador e começa a pintar desesperadamente, e aí acontece o efeito mais do mesmo. Você faz uma arte usando 30 pincéis diferentes, você testa os 700 pincéis digitais que você baixou numa única semana e você nem sabe o que você está simulando, e você faz aquela mistureba que visualmente não fica bacana, ou que simplesmente, por você manusear todos eles da mesma maneira, todas as artes que você faz com os 700 pincéis ficam iguais. Lisas, sem expressão, monótonas, e aí eu tenho a dizer para vocês que querem trabalhar na área, inteligência artificial faz melhor, mais rápido e o pior de tudo, faz barato. Então o fato de você simular uma arte sólida no digital, na atualidade, é muito importante, meus amigos. É o que me ajudou a ficar trabalhando no mercado. Bom, vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu quero começar a falar do meio digital, do que é o meio digital. Vou te deixar 3 dicas e nós vamos pintar o sereio no copo do meu amigo Tom, que é a parte da aula prática. Na parte que eu vou colocar em prática tudo isso que eu estou te falando até agora para ajudar você a entender.
Bom, vamos lá então. O que é o meio digital, né? O que é uma pintura digital? Eu vou começar esse discurso dizendo o seguinte, ó, que o computador é seu, o display ou a tablet é sua, o software do coração é seu, você faz o que você quiser com tudo isso. Inclusive, se você quiser brincar de batalha naval, se você quiser fazer colagem, o problema é todo seu, meu amigo. Se você for feliz fazendo tudo isso, é a única coisa que importa. E de novo, meu uhul, vamos ser felizes. Agora, se você quer trabalhar na área que nem eu trabalho, aí sim o problema vai ser muito seu. Porque quem contrata ilustrador quer um estilo sólido, quer um estilo extremamente expressivo e, como eu falei anteriormente, eles vêm com uma pré-definição já logo na proposta. Antes mesmo de você redigir a carta para eles, antes mesmo de você mandar um e-mail, mandar o seu portfólio e tentar conversar no primeiro momento, eles já têm pré-definido o que eles querem. E eles dizem, pode ser digital desde que se pareça muito com o tradicional. Foi dessa praia que eu comecei a criar a minha pinceleira digital para que eu pudesse me manter, porque eu só trabalho no meio digital, não é mesmo? O meio digital, ele nada mais é do que um simulador de técnica digital, né? Sendo assim, quando eu ofereço o meu serviço como ilustrador digital, fazendo testes, como eu acabei de falar, eu sempre vejo algo bem específico no pedido, texturas, aquarelas, pinceladas, e eu também ouço uma coisa que me deixa furioso, não queremos digital, digital não. Eu digo, por que não querem digital? Eu vou ser sincero e dizer que eu só trabalho no digital pelo seguinte motivo, né? É rápido, prático, tem 100% de correção. No tradicional chega uma hora que a mídia satura e não dá para corrigir mais. Eu mando por e-mail, não preciso mandar pelo correio, né? E eu fico pensando assim, que raio é esse de não querer digital? Na real, eles querem uma coisa extremamente expressiva, eles querem um estilo pré-definido junto, e mesmo que você faça no digital e alegue para eles, estou fazendo no digital, se tiver as características principais que eles pediram, você está aprovado. E aí eu volto a dizer, se você quiser trabalhar na área, você tem que encarar a realidade que o digital é um simulador de técnica tradicional. Ah, mas o Photoshop, que é o software que eu uso, tem isso, aquilo outro. O Photoshop foi criado inicialmente para ser um simulador para alteração fotográfica. Depois ele foi utilizado para pintura digital. Vocês já notaram que o Procreate simula exatamente uma prancheta? Simula um papel, tela, tem tudo no Procreate, né? O próprio Photoshop, quando você abre as pinceleiras básicas, tem lá crayon, pastel, tinta aguada. Eles são simuladores de técnica tradicional. Isso se você quiser trabalhar na área. Se você não quiser trabalhar na área, uhul! De novo, segue fazendo o que você quiser e seja feliz. Vamos aos tópicos antes de eu começar a aula prática de coisas que podem te ajudar a evoluir ainda mais na hora dessa escolha de pincéis digitais. Vamos lá. Vamos então às dicas que eu vou te dar antes de eu começar a minha aula prática e antes de eu começar a fazer uma correção no trabalho que o Tom fez e deixar para ele as minhas dicas preciosas de como simular aquarela no digital, e também tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Desde que você não fique na mente que, é aquarela, pensem no conceito da coisa, que a coisa funciona. Vamos lá. Dica número 1, né? Quando usar um pincel digital, né? Saber o que esse pincel digital simula é muito importante. 99,99% das vezes as pessoas pegam qualquer tipo de pincel, saem sentando camada sobre camada. Você entender a tradição no qual aquele tipo de mídia está simulando ajuda bastante a você ter aqueles tópicos que eu citei lá em cima. Poder, expressão, manter o estilo. A maioria das pessoas quer ter estilo, mas não quer nem entender o que é um estilo. É muito importante, sim. Então, saber o que esse pincel representa é uma chave de virada. Por exemplo, se é um crayon, se é uma barra de giz, se é pastel, se é aquarela, pastel não é pastel de comer, é pastel seco, né? Se está simulando um granulado, ou até mesmo o modo híbrido, quando as pessoas pedem. Eu também faço o modo híbrido, as pencas, que é um mix media, né? No tradicional se faz um mix de mídia, no digital também a gente pode fazer isso, mas sempre tem um pedido específico, pincelada, granulado, e você vai ter que saber o que você está simulando, sim, ok?
Dica número 2 é como manusear esse brush da maneira correta, né? Eu tenho um exemplo perfeito aqui com o sereio do tom que eu vou pintar, daqui a pouco eu vou falar a respeito, né? E vou dizer o seguinte, ó, sem saber como manusear um pincel certo, você vai fazer mais do mesmo de novo. Você vai fazer trocentas tentativas e todas vão ficar com o mesmo visual. Então você saber manusear o pincel faz você distinguir visualmente um estilo de outro, ok? Por exemplo, como se comporta essa simulação, em que estilo ela vai bem, qual é a opacidade certa para se usar isso, qual o modo de mesclagem certo para se utilizar isso, não é mesmo? A dica número 3 é o seguinte, ó, a escolha de um bom brush digital. Assim como todo material tradicional se comporta de maneiras diferentes, né, em situações diferentes, por exemplo, pressão, opacidade, mesclagem, um brush digital vai seguir todos esses conceitos, como por exemplo, que tipo de opacidade você vai utilizar para representar esse fluido, ou se você pressiona devagar, o que esse brush mostra? Ele mostra a textura da tinta, ele mostra o arranhado da cerda do pincel, ele mostra a textura da tela. Um pincel digital pode simular desde o fluido do material que está sendo utilizado, por exemplo, uma pincelada grossa de tinta óleo, ou pode simular tinta seca com pouca pressão, ou você pode pressionar em diferentes tipos de pressão e ele mostrar isso tudo. Os pincéis digitais são extremamente versáteis e um pincel bem construído, ele é sim muito importante para que você saia da monotonia visual de fazer algo visual bem apresentado e também você se divirta na hora que estiver pintando. A grande maioria dos pincéis é duro, início, meio e fim, e só te ajuda a fazer coisas duras. Bom, falei a respeito desses 3 principais tópicos, eu vou colocar em prática agora tudo que eu te falei até agora e vamos para a nossa aula prática, que eu vou pintar o sereio no copo do meu amigo @tontum. Vamos lá então. Para a gente começar, eu tenho aqui um lado a lado entre a arte original do Tonto 1 e eu vou colocar aqui do ladinho a primeira versão com a simulação de aquarela que eu criei usando a minha pinceleira digital e a gente vai fazer um lado a lado. Esse lado a lado de jeito nenhum é para desmerecer o trabalho de ninguém, nem dizer que um está melhor que o outro. Esse do Tom ficou simplesmente fantástico, maravilhoso. Tanto é que eu pedi autorização para ele para usar essa line art, tentei manter a paleta de cores do Tom e fixar algumas coisas. Nesse primeiro momento, o Tom me falou que tentou simular aquarela e não conseguiu, isso porque ele desconhecia muita coisa da aquarela tradicional. Então eu vou começar deixando dicas preciosas a respeito de como esse meio se comporta. Vou falar a respeito lá das 3 dicas que eu dei no início desse vídeo, ok? E vou mostrar os pontos chaves de você conhecer o tipo de mídia que você está simulando, você saber manusear os pincéis da camada certa, você saber os modos de mesclagem adequados para que você consiga passar veracidade com o estilo que você está se propondo. Notem que mesmo o Tom sendo um ilustrador profissional, por ele desconhecer esses 3 pontos, a arte lembra acrílico ou guache. Então agora a gente vai fazer parecer aquarela. Agora eu vou fazer jus à dica número 1, no qual eu falei que nós temos que conhecer o tipo de mídia no qual nós estamos querendo simular, saber como é que funcionam os princípios básicos dessa mídia. A aquarela, no caso, ele é um tipo de mídia transparente, onde geralmente você encharca a folha de papel com água e toda vez que você levanta o pincel da superfície, ele faz essas marquinhas redondas, que eu chamo de rendas de aquarela e alguns chamam de spots. Notem que quando eu misturo uma primária, 2 primárias, na mesma ali eu coloquei o azul e o magenta, na mescla entre essas duas ele fez um lilás, ou seja, cada vez que você mistura as cores na aquarela, ela multiplica essas cores, ou seja, deixa a cor mais escura e ela soma a cor da camada de cima com a cor da camada de baixo, né? Esse efeito é exatamente o efeito multiplicar do Photoshop. Notem que ali eu estou negativando parte desse efeito, porque quando eu não quero que isso aconteça, quando eu não quero que ele misture, que ele faça secundárias ou terciárias, eu preciso trabalhar com o branco puro da folha. Então, a partir de agora, eu estou dando uma leve esfumada, colocando um smoother aí no fundo, simplesmente para fazer o efeito de quando a tinta realmente se espalha, seca, não é mesmo? A água corre no papel e a gente consegue
esse efeito mais natural. Fica exatamente assim. Geralmente a gente dá uma mexidinha no papel e ele faz com que essa água dance e faça esse rendado bonito. Ali na parte das nuvens, como eu não quero uma cor suja e não quero que ela multiplique, eu coloquei esse amarelo puro em cima do branco do papel, que é como acontece na aquarela tradicional. Só assim eu não tenho uma cor suja. Agora realmente eu quero que ele multiplique e faça uma secundária. Então eu estou fazendo um vermelho mais alaranjado, um magenta alaranjado, né? Um famoso vermelho comercial ali em cima, para dar essa impressão de que as nuvens têm um pouco mais de volume. Quero frisar o seguinte, ó. Toda vez que você for simular aquarela tradicional, é importante a gente saber do principal modo com que ela funciona. Você vai sempre enxergar a camada do fundo, as rendas que a camada do fundo fez, somado às rendas da nova camada, mais a textura do papel, mas você tem que pensar que quando você está simulando isso, ela vai fazer secundárias e terciárias, e você vai enxergar todas essas texturas. Aqui no caso, eu estou passando um pincel meu que é chamado Waterfall Fall, no qual são nada mais do que aqueles respingos que a gente faz com o pincel. Depois que a gente passa esses respingos na aquarela tradicional, ele tende a diminuir a opacidade, fica mais transparente. E também pelo fato de quando a água seca, ele tende a levantar da superfície, né? Então depois que eu faço esse efeito, eu volto e passo o meu smoother, ok? Vamos recapitular então. Aquarela é um tipo de mídia transparente. As cores se multiplicam e fazem secundárias e terciárias. Você enxerga as rendas, né? As rendas que a pintura fez. Você enxerga as rendas das primeiras camadas, das segundas camadas e de todas as camadas que você colocar. Essas cores elas vão ser multiplicadas, ou seja, secundárias, terciárias e mais escuras. E toda vez que você desejar fazer um efeito limpo, que não seja feita essa multiplicação das cores, você precisa trabalhar com a folha negativada. Essas são as principais características da aquarela. Aqui no meio digital eu sigo exatamente essas regras e eu programei os meus pincéis para agirem exatamente dessa maneira. Só assim fica um tipo de simulação extremamente natural e eu não preciso ouvir aquele digital não. Quando me pedem aquarela, eu faço aquarela no digital, entrego, não falo absolutamente nada e graças a Deus sempre passei no crivo. É isso aí. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, em cima de um sanduíche de texturas que eu coloco uma textura embaixo e uma em cima, para simular a folha do papel, eu vou fazer o fundo. Eu escolhi exatamente a mesma composição cromática que o Tom usou para não descaracterizar muito. E esse tipo de pincel que eu estou usando, eu chamo ele de Starburst. Ele faz o seguinte, ó, ele faz um efeito daquele estrelado. E o efeito estrelado nada mais é quando você encharca o papel com água, eu passo o borrifador e eu passo ele em movimento circular. Em cima desse movimento circular, eu toco com a ponta do pincel encharcada e ele faz praticamente essa estrelinha, né? Quando a água vai secando, ele vai ficando esse estrelado bonito. Eu vou usar todo esse meu fundo amarelo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu acho que eu não fiquei com tanta vibração quanto eu gostaria. Então eu vou reajustar com Ctrl U. Diminuo um pouquinho essa opacidade e eu vou refazer esse efeito utilizando mais um pincel digital. Vocês lembram que eu falei que dependendo da maneira com que você coloca a água, se eu não falei, estou falando agora, do tipo de pincel que você usa e da maneira com que você coloca água, espalha água no pincel, no papel, aliás, você consegue diferentes tipos de rendas. Então, agora, nesse primeiro momento, o meu objetivo é me fazer valer da principal característica do meio da aquarela. A principal característica da aquarela, além da transparência, são as rendas. A aquarela faz rendas, manchas, marcas o tempo inteiro. E lá no método tradicional, eu aprendi com o meu mentor, com o Nestor Kandi, quando eu fazia ilustração para os livros dele, ele dizia, aquarela tem manchas, Rodrigo, faça uso disso. Então, quando eu vou pintar no tradicional, a minha pintura é sempre um grande experimento e eu sempre parto de um grande borrão. Então aqui eu estou simplesmente replicando meu trabalho no tradicional. Estou fazendo manchas, marcas, fazendo borrões que realmente existem como característica da aquarela tradicional, justamente para eu não precisar fazer o que o Tom fez, que foi lá no Google pegar uma textura de aquarela e botar a textura de aquarela em cima. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer o software trabalhar a nosso favor e não sujeitar todo o nosso trabalho a uma aplicação ou alguma coisa dura e engessada.
De novo, amo o tom de paixão, mas ficou duro, engessado aquela textura que ele botou no fundo. Então aqui eu estou mostrando uma gama de possibilidades que a gente pode fazer para que esse fundo fique bacana. Depois que eu faço isso, lógico, eu passo um pouco o smoother para fazer o efeito de quando a água anda, né? De quando a água vai passando pelo papel, vai secando e vai deixando esse efeito levemente mais suave. Então a gente tem o efeito da renda no fundo e mais o do estrelado quando você bate com a ponta do pincel. Lembrando que isso é uma simulação de pincel carga, né? Aquele pincel exclusivo para aquarela que é bem cheinho de pelos. Agora que eu resolvi isso, então eu vou fazer aquele famoso enxovalhado, porque eu estou fazendo valer das principais características da aquarela. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel, meu pincel, o Fall, e vou encher ele de respingos. Eu sempre gosto de fazer isso no método tradicional. Eu só dei mais vibração para o amarelo e deixei um amarelo levemente mais alaranjado. E aqui eu vou buscar o meu pincel Fall. Vou aplicar ele para como se eu estivesse fazendo um enxovalhado. Se você me segue no Insta, já deve ter visto as minhas pinturas em aquarela no tradicional, eu sempre faço esse enxovalhado. Para manter a principal característica do meio, que são as manchas, as rendas. E dois, porque eu acho que gera um efeito atmosférico muito bom. Aqui eu estou dando mais um ajuste de cor nisso. Vou reduzir a opacidade. E uma coisa muito importante, né? Vamos lembrar que as cores se multiplicam. Então toda camada que eu pinto, ela sim está no modo de mesclagem multiplicação. Só assim eu vou mostrar que todas as texturas que foram feitas antes, todas as texturas que estão feitas e ainda vou preservar a textura do papel, porque eu estou simulando aquarela e a aquarela é pintada em cima do papel. Para terminar, eu vou passar esse meu smoother para fazer o efeito de quando ele seca e fica levemente esfumado. E para essa primeira parte é isso. Esse é o meu fundo e também vai ser a cor da minha luz. Agora então é hora da gente fazer a cor da pele desse amiguinho. Como toda a minha base é amarelada e todo o meu fundo é amarelado, qualquer cor que eu colocar multiplicada nesse amarelo vai gerar um tom mais vívido. Então esse é o meu objetivo. Eu vou ficar com esse fundo para a cor da luz e vou mostrar para vocês daqui a pouco. E agora, nessa primeira camada, eu estou usando um brush digital meu que simula aquarela, que ele se chama Watercolor Washes. É quando a gente lava a folha, umedece aquele local da folha e vem com um pincel de cerda redonda. Então eu sempre faço o seguinte, ó, no primeiro momento eu faço uma camada bem mais leve, bem mais transparente, como eu estou mostrando para vocês. Em um segundo momento eu avanço exatamente com a mesma cor, refazendo até acertar o meu ponto. Notem que esse meu brush de aquarela, ele simula exatamente o quanto você esfrega o pincel na superfície do papel e ele vai fazendo os rendados e deixando aqueles círculos que eu chamo de washes ou rendas de aquarela. O meu principal ponto aqui é deixar um tom de pele legal, para esse sereio ficar levemente mais moreno. E outra coisa interessante é que existem pincéis adequados para cada tipo de trabalho e na aquarela tradicional você tem efeitos que servem mais para um tipo de linha, um tipo de desenho e outros não. No caso desse personagem, eu não quero muita mancha nessas áreas, porque eu não quero que a pele dele fique com aspecto de doente ou fique com um aspecto muito flocado. Então a minha preocupação agora aqui foi simplesmente deixar uma pele mais suave. Notem que eu pintei com toda a liberdade do mundo, porque como eu estou no digital, eu posso fazer coisas que eu não consigo fazer no tradicional, e eu uso isso a meu favor, como por exemplo, eu usei o pincel, esse Watercolor Washes, em modo bem grande, porque ele faz uma renda grande e bonita. Como ele é um pincel programado para agir de acordo com a maneira com que você manipule, com o tamanho dele, ele sempre vai fazer coisas diferentes, ele sempre vai fazer texturas diferentes. Então aqui eu pintei com ele grande para fazer rendas grandes, para visualmente essas rendas ficarem grandes, e agora eu estou simplesmente apagando com a borracha. Eu poderia ter feito o seguinte, ó, eu poderia ter feito uma máscara aqui no Photoshop, um clip mask usando a ferramenta laço ou a Bezier, como eu vou mostrar daqui a pouco para o cabelo e para a cauda, mas nesse primeiro momento eu só quis fazer isso com liberdade. Aqui eu estou fazendo jus à parte de você saber manipular o pincel. Se eu estivesse fazendo isso com aquarela tradicional e tivesse pego um pincel bem pequenininho, ele ia ficar cheio de marcas, cheio de rendados pequenininhos, ia ficar um pouco estranho, porque a tinta ia começar a secar e fazer essas marcas. Então aqui eu estou fazendo jus a conhecer o que você está simulando e mais aplicação
dessa simulação no digital. Então, aqui eu simplesmente estou limpando essa área para que eu possa dar continuidade à pele dele. Depois que eu limpei isso tudo, né, notem que eu vou ficar ali no fundo com o amarelo, e em cima desse amarelo eu tenho esse tom de pele mais escura e todas as manchas, todos os espaços negativos dessas manchas de aquarela, eles estão sendo multiplicados pelo amarelo. Ou seja, eu tenho, além das rendas que ficaram bacana, o efeito, eu tenho um monte de efeitos cromáticos, né? Eu brinco chamando isso de trampolim cromático. Se eu tivesse trabalhado só em cima do branco, ele ia ter deixado desmatizado, né? Mais monótono. E como eu trabalhei com essa cor local da pele em cima do amarelo, além dessas rendas bacanas, eu consegui um monte de digamos assim, subsecundárias, terciárias, né? Porque isso praticamente é um marrom. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, com o mesmo pincel eu vou pegar uma cor levemente mais avermelhada e vou ir passando ali na região dos ombros, na região do rostinho, na região do nariz, para deixar ele levemente corado, né? Esse deixar ele levemente corado, eu trago lá da pintura tradicional. Vocês já perceberam que na pintura tradicional sempre as pessoas que vêm do impressionismo, lógico, né, pela origem delas lá na Europa, serem mais claras, terem esses rostinhos mais rosados. Os estúdios Disney ficaram com isso nos personagens. E quando eu aprendi a fazer personagem, o meu mentor sempre mostrava esses rosadinhos. Eu acho muito bacana e dá um efeito de saudável. Eu acho interessante. Aqui eu ainda estou fazendo alguns testes e estou apagando os excessos para que fique bem bacana, bem natural. Outra coisa importante é o seguinte, ó, não é preciso você apagar tudo, porque no meio tradicional sempre vai ficar um borrão. Então notem que um borrão que o outro, eu sempre deixo para que fique com esse efeito bacana. Agora, eu já posso avançar com a camada da luz. Como é que eu faço a camada da luz? Eu trabalho negativando. Quando eu estou pintando com aquarela, a luz eu faço da seguinte maneira. Eu encharco um pincel só com água, passo de leve e retiro ou com o próprio pincel ou retiro com uma buchinha de papel. Aqui eu estou usando essa minha borracha que se chama Paper Tool, que nada mais é do que uma simulação da buchinha essa de papel toalha. E aí eu estou passando ela de leve. Eu passo ela de leve, dou uma apagada, dou uma negativada e estou fazendo o efeito da luz. Como eu estou usando teoria da cor para pintar e como eu estou usando esse conceito de aproveitar o estilo de pintura baseado que o meu estilo de pintura, a pintura do Rodrigo, vem a partir de um borrão e eu aproveito a teoria da cor e a aquarela se trabalha do claro para o escuro, eu vou usar esse fundo ao meu favor, né? E vou fazer o seguinte, vou negativar esses espaços, vou limpar esses espaços fazendo picos de luz. Eu trabalhei agora a cor local e a luz, eu não trabalhei a sombra ainda. A sombra vai ser isolada numa outra camada. Mas eu já posso brincar agora com os efeitos de luz. Então eu simplesmente puxo e tiro e faço os efeitos da luz. Notem que quando eu faço isso, ele vai negativar e deixar a cor do papel. No caso, não vai ficar o branco, vai ficar aquele amarelo bem vívido, manchado ali no fundo. Então eu vou escolher pontos estratégicos. Não vou passar uma luz por tudo, senão ele vai ficar muito real e o objetivo é manter o estilo que é cartoon, né? Na real, eu acho que esse Sereio do Tom é um híbrido entre cartoon e mangá. Eu enxergo muita característica do mangá, do anime, no trabalho do Tom e eu acho bem bacana. Vou colocar mais alguns spotzinhos de luz lá daquele outro lado e vou colocar um aqui nesse bíceps, né? Aquarela é bem bacana porque a gente pode estar brincando de inverter a situação, claro para o escuro, e você está sempre aproveitando tudo que a mídia pode te oferecer. Então no digital eu vou fazer a mesma coisa. Para que isso não fique tão duro assim, eu vou passar esse smoother, né? Esse meu smoother, ele simula uma pincelada somente com água, então ele dá uma espalhada nessa malha que eu criei e deixa o efeito exatamente que acontece quando a água vai secando e ela vai se espalhando e gerando, não vou dizer um borrão, mas ele deixa levemente borrado, fica mais suave. Então, ops, aí saiu fora minha camada. Então, eu vou fazer isso para que fique com esse aspecto bem mais natural. Para essa etapa, era isso.
Notem que já fica um aspecto bem interessante. De cara, só até aqui, até onde a gente já chegou, já tem o efeito da aquarela, certo? Agora é a hora do cabelo. E o que que acontece? O cabelo original que o Tom criou, ele é um cabelo azul. Não dá para mim usar essa base amarela, senão ele vai ficar cinza, porque as cores vão se multiplicar. Então aqui eu estou fazendo uma máscara e mostrando para vocês que seria o equivalente a eu ter usado uma máscara de aquarela, aquelas máscaras líquidas lá no início, ou simplesmente eu estar limpando com uma buchinha de papel e água. Vocês lembram daquilo que eu falei lá no início, na introdução, que o meio digital te permite 100% de correção? Estou fazendo uso das vantagens do digital. Eu posso fazer isso antes ou depois. Então aqui, ó, para isolar, para esse azul ficar vívido desse cabelo, eu criei uma máscara usando a Pen Tool, ok? E aí, para que eu possa preparar o que eu chamo de trampolim, eu estou usando um pincel chamado blotting. O blotting é quando você passa água, você pincela o pincel com água e você borrifa, bota um borrifadorzinho por cima. Aquelas gotas de água vão gerando essas rendas que lembram muito um. Não vou dizer borbulhado, mas ele fica flocado. A palavra certa é flocado. Fica esse flocado bacana e esse bem manchado. Então, essa base eu fiz com um azul bem claro. Em cima dessa base do azul bem claro, eu estou colocando um azul negativo. Eu não vou usar preto, porque o preto vai deixar com o aspecto amortalhado, certo? Vai matar toda a minha pintura. Então, com o mesmo pincel estilo blurring, isso está sendo feito em tempo real, tá? O vídeo não está acelerado. Então eu estou passando o pincel e estou fazendo essas manchas, essas marcas. O meu objetivo maior aqui não é, de novo eu vou frisar, não estou fazendo luz e sombra. Eu estou fazendo o uso da principal característica da aquarela, que são as manchas. Então notem que partes eu deixei bem mais manchado e partes eu deixei mais homogêneas, né? Tecnicamente. A pele eu deixei levemente mais homogênea. Então aqui eu passei esse meu pincel. Aqui sim, ó, perto da região da orelha, eu estou passando por gosto um pouco mais escuro. Eu vou reajustar a cor para não ficar tão escura e tão queimada. Eu quero um tom vívido. Vamos nos lembrar que a aquarela tradicional sempre as cores são mais vívidas, né? Porque o pigmento é mais puro e não tem opacidade, ele é transparente. E agora eu vou fazer a luz desse cabelo. De novo, não estamos na camada da sombra, tá? Eu estou simplesmente negativando, passando a borracha, aquela borracha, o paper towel. Notem que eu não consegui um efeito de luz muito grande, porque a cor local estava de centro médio alto, então não está funcionando. Então eu reduzi levemente essa opacidade. E aqui eu estou passando a moda bicho, como diz meu avô. Eu estou só pincelando não, estou só apagando. Uma coisa muito importante é apagar no formato que o cabelo tem, né? Então notem que eu estou puxando todo ele para baixo para fazer esses espaços negativos. Depois que eu fiz esses espaços negativos a rodo, assim, eu venho de novo com o smoother. Né? E até agora eu estou tentando saber se é smoother ou smoother. Eu acho que é smoother que fala. Não sei, enfim. Estou passando esse suavizador. Uma das poucas ocasiões que eu uso esse suavizador é na pinceleira de aquarela. Eu não uso ele em mais nenhuma outra pinceleira, porque eu acho que não fica natural. Mas para cá, para essa ocasião, eu acho que fica bacana e fica bem natural mesmo. Esses testes de opacidade que eu faço na camada, eles são importantes. Se você já trabalhou com aquarela tradicional, você sabe que esses efeitos, eles têm como serem suavizados, adicionados com uma camada extra, ou simplesmente você adiciona uma pincelada aguada extra e você vai estar aumentando e diminuindo. Agora é a hora que eu posso fazer o seguinte, ó, trocar a cor da minha linha. Eu vou duplicar essa camada da linha com Ctrl J, e aqui em cima eu vou simplesmente trocar a cor da linha. Eu vou colocar um marrom avermelhado escuro e também vou colocar no modo de mesclagem e multiplicação. No meio tradicional, eu trabalho com aquarela com contorno. Eu sempre uso contorno. Para o meu trabalho, ó, vejam bem, para o trabalho do Rodrigo, eu acho suicídio trabalhar aquarela no modo cartoon sem contorno. Não dá tempo de terminar nada. Então, eu amo contorno. Notem que esse meu contorno está bem texturizado, imitando um lápis de cor. Então, vai ser isso que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar esse contorno presente, a minha arte, a minha line art vai ter contorno início, meio e fim, certo? Fiz ali algumas correçõezinhas e notem que em alguns espaços ele
tisnou, né, a cor da pele porque avançou. Se eu misturo o azul com aquele marrom, você está dizendo, ah, Rodrigo, não estou enxergando marrom. É um tom de marrom, outra hora eu explico. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, para suavizar essas entradas, como eu usei a ferramenta Bezier e criei uma máscara, a Bezier faz uma máscara de vetor, ela é dura. Então, para que eu quebre esse contraste dessa dureza que ficaram aquelas pontas, para que ele não pareça uma colagem, um recorte, que nem a inteligência artificial faz, que eu detesto. O que eu fiz? Eu estou passando o smoother de novo e ele está suavizando essas bordas. Eu não preciso refazer tudo. É só passar esse smoother e a coisa acontece. Bom, para a cor local da pele e para a cor do cabelo, já está ok até aqui. Para fazer a cauda, eu vou usar exata. Notem que eu tenho aqui uma paleta de cores que eu trouxe lá da ilustração do tom, eu levemente dei uma alterada e eu estou pegando as cores daqui. Para fazer essa cauda, eu vou usar o mesmo esquema do cabelo, porque se eu colocar azul em cima do amarelo, vai fazer verde. Né? E se eu colocar qualquer lilás para sombrear futuramente, que eu gosto de usar, ele vai ficar cinza. Como eu não quero isso, eu vou isolar ele com uma máscara. De novo, essa máscara pode ser feita com a Bezier, com a ferramenta laço. O importante é só essa máscara ser branco puro. Como um trampolim cromático, eu sempre gosto de falar do trampolim cromático, né? Por exemplo, se eu quero fazer um azul do lilás, ou se eu quero fazer um azul mais vívido, um azul mais escuro, a primeira base eu sempre uso um azul levemente mais claro. Esse meu pincel digital aqui, eu chamo ele de blurring. Eu tenho vários pincéis blurring que fazem aquele efeito que eu acabei de falar, que é do flocado. Quando você encharca demais o papel e ele fica com a renda do papel, com o floco do papel granulado. Eu ia dizer pingado, granulado. Em cima disso, você também pode fazer respingo com tinta. Então, eu tenho um pincel que faz tudo isso junto, sem precisar fazer em duas etapas, que nem eu fiz lá no fundo. Vocês lembram que eu fiz o fundo em duas etapas? Manchei, depois botei o fall, o enxovalhado. Esse aqui faz tudo isso direto. Então, para eu ganhar tempo, eu tenho esses pincéis. Agora eu vou trocar aqui de pincel digital e vou colocar em cima dessa camada, eu vou colocar algum. Aqui eu estou dando uma olhada nas possibilidades. A pinceleira de aquarela tem 43 pincéis, e como eu falei para vocês o seguinte, ó, às vezes para fazer coisas mais reais ou com mais efeito eu uso alguns pincéis, e às vezes eu uso um pincel que deixe mais suave. Aqui eu estou fazendo aquelas manchas, aquelas marcas, e notem que eu não usei o modo de mesclagem e multiplicação, ele começou a deixar tudo liso, chapado, né? É muito importante saber que para pintar com aquarela tudo precisa estar no modo multiplicação, senão o efeito não acontece. De novo, eu estou dizendo, notem que eu estou usando assim, para certas áreas eu repito basicamente os mesmos pincéis, embora eu tenha 43, e ele sempre faz texturas diferentes, porque ele não é um scan de uma textura de aquarela. Ele foi programado para simular de acordo com o que você pressiona, de acordo com o que você flutua. Eu sempre faço o seguinte, galera. Eu sujeito todo o software, tudo que o software me dá de possibilidade, eu faço ele trabalhar ao meu favor. E não ao contrário, sujeitar o meu trabalho a uma textura fotográfica, sujeitar o meu trabalho ao software. É o software que vai trabalhar para mim, e não eu ser escravo do software. Aqui, de novo, ó, eu estou fazendo aquele conceito de fazer a luz. Só que aqui a luz vai ficar branca. Não tem problema nenhum a luz ficar branca, né? Pelo seguinte motivo, porque o azul ele não vai ter tanto problema em cima dessa máscara branca. Essa máscara branca que está no fundo da cauda. Eu acho que já qualquer outra cor, como o marrom, ele fica muito desmaiado, né? Fica muito desmerecido. O azul é uma das poucas cores que a gente consegue trabalhar em cima do branco sem ter uma influência visual muito grande dele se tornar cinza ou ele ficar muito desmatizado, ok? Bom, essa então é a minha etapa da cauda e eu vou fazer o seguinte agora, ó. Vou dar um pouquinho mais, vou dar uma leve trocada nessa cor para que o efeito fique mais suave ao olho e a parte da cauda ela está ok para mim. Chegamos então à parte do drink. O Tom, no original dele, colocou o sereio dentro de um copo de drink, de vodka, de alguma coisa caribenha, colorida, e eu amei. Eu só adicionei alguns elementos, como alguns limões e esse guarda-solzinho.
Aqui, ó, na cara dura, eu tô fazendo uma máscara. Eu tô fazendo uma máscara com a Bezier. Lembra que eu falei da máscara do cabelo e da cauda? Bem simples, ó. A Pen Tool, aliás, a Pen Tool do Photoshop, ela faz uma máscara de vetor. Eu criei uma seleção e agora eu vou avançar com algum tom de azul. Lembram daquilo que eu falei? Que as cores na aquarela tradicional elas se multiplicam? Você mistura a cor da camada de baixo com a camada de cima e ele fica levemente escuro? Então, eis aqui a prova. Eu estou usando um azul. Esse azul vai ajudar a dar mais sombra na cauda, dar mais profundidade na cauda. Ele está se misturando com esse amarelo do fundo. Esse amarelo, o espaço que ficar sem essas rendas de aquarela, ele vai fazer um efeito de mesclado com luz. Então eu não vou ter simplesmente um tom de verde. Eu vou ter vários tons de verde, porque eu tenho 2 ou 3 tons de amarelo no fundo e tem uma pequena variação entre amarelo, amarelo laranjado. É uma variação pequena, mas tem. Então, quando eu começo a multiplicar isso, eu começo a ter mais harmonia cromática. É como uma dança, né? Não trabalhar com cores chapadas gera um efeito visual na mente do espectador muito grande. Notem que aquilo que eu falei lá no início desse vídeo de trabalhar com poucas pinceladas, eu não estou fazendo o efeito, indo lá e pintando com pincel macio ou algum pincel liso, fazendo o efeito em si. Eu estou fazendo os pincéis trabalharem para mim e não eu me matar trabalhando para os pincéis. Né? O projeto para criar uma pinceleira de aquarela foi gigantesco, meu laboratório foi muito grande. Eu voltei para o tradicional para pintar tudo, explorar os mais diversos tipos de aquarela possível. Eu comprei treinamento do meu mentor, que é o Aaron Blaise, eu amo de paixão ele. Eu comprei treinamento de várias pessoas. Eu voltei a ter contato com aquarelistas de verdade, voltei a treinar isso para quando eu fosse para o digital, para quando eu fosse criar os meus próprios pincéis de aquarela, eles simulassem os mais variados efeitos, né? E para que eles pudessem trabalhar para mim num curto período de tempo. Isso aí é um efeito que eu teria no tradicional, que passar o pincel redondo, borrifar a água, bater com o pincel, fazer um enxovalhado ou um borrifador de água por cima, e eu resumi isso em um único pincel para fazer esse efeito. Eu sempre digo, façam trabalhar, façam o digital, façam a tecnologia trabalhar a seu favor. Aí, por exemplo, ó, eu estou fazendo o seguinte, se eu borrifasse água em cima disso, ele iria negativar, iria mostrar lá o amarelo do fundo. O que eu estou fazendo? Eu estou usando uma borracha que é lá da pinceleira de artes secas, chamada Dry Media Eraser, que nada mais é do que uma borracha com textura, que quando eu uso ela bem grande, ela faz esse efeito flocado. E aí eu estou fazendo o software trabalhar ao meu favor. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar alguns outros tipos de pincéis que eu tenho, que eles fazem um efeito da aquarela salpicada. Você vai dizer, nossa, aquarela salpicada. Existem várias possibilidades de você ter rendas de aquarela, desde você adicionar álcool até você botar sal de cozinha. Ele começa a fazer um efeito levemente cristalizado e ele vai começando a dar esse ritmo. E como ali é um drink, eu estou fazendo jus a tudo isso e estou tentando colocar o máximo de efeitos possíveis para que simule essa coisa do eu sou um drink, né? Eu sou fluido, eu sou aguado. E ao mesmo tempo, cada camada que eu coloco, ele ajuda a reforçar as principais características do meio. Então aqui nessa aula prática, eu estou te mostrando o seguinte, ó. Estou mostrando para o meu espectador quais são as principais características do meio, para não acontecer o que aconteceu com o Tom, de, tentei simular, mas eu acho que eu não consegui. Você não usou as principais características do meio, você não conhecia as principais características do meio, por isso que não ficou com cara de aquarela. Foi um pecado, eu já disse que eu achei lindo aquilo do jeito que ele fez, só que lembra acrílico e não aquarela. Então aqui, ó, eu estou passando esse meu enxovalhado, esse fall, e aí para completar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Depois desse fall, eu vou passar o smoother de leve e também vou reduzir um pouco da opacidade dessa camada para que não fique uma coisa muito dura, né? Lembrando, as transparências são sempre presentes na aquarela, então aqui, quanto mais eu mostrar dessas características principais, mais natural vai ficar minha arte. Vocês devem perceber também, ó, que existe uma leve diferença da cor que eu pego ali na paleta, né? Que eu tenho um arquivo diferente com a paleta, e da cor que ela vai ficando ali no meu arquivo
de pintura digital. Isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, porque dependendo do que vocês estiverem simulando, óleo, acrílico, né, as coisas sempre mudam. A minha tinta tem uma cor na embalagem da bisnaga, quando eu boto ela no godê, ela tem uma cor, e quando eu misturo com água é outra cor. Então nunca se preocupem com isso, assim, de ser exatamente aquela cor. Eu tô pegando mais para manter a vibe que o Tom fez e poder trabalhar essas variações. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tá na hora de pintar esses limões. Esses limões eu adicionei. Quer dizer, não tinha na ilustração original do Tom, eu fiz o sereio dele dentro de um drink, né? Eu estou usando um dos pincéis que eu chamo de round. Quem já pintou com aquarela sabe que a maior parte dos pincéis de aquarela, eles são pincéis que se chamam carga. Eles têm uma ponta bem rechonchuda que absorve bastante água e faz esse efeito das rendas. Mas, se você usa um pincel que não é adequado para aquarela, ele deixa mais marcado e deixa com as bordas mais escuras, né? Que é o que está acontecendo aí. Então, eu também uso pincéis que não são exatamente pincéis de aquarela, são pincéis mais para guache, mais para acrílico, e geram um efeito diferente. E os artistas que eu sigo, que eu amo, eles também fazem isso. Então, aqui eu também simulei isso. Agora, para fazer esse palito aí do guarda-sol, eu continuo trabalhando com um pincel round, e eu estou escolhendo um tom, digamos assim. Não é papo para agora falar a respeito dos marrons, mas os marrons são muito importantes. Eu estou usando um marrom levemente mais desmatizado, e como ele está sendo multiplicado em cima do amarelo, ele está ficando vívido, né? Ele está mantendo a cor vívida. E de novo eu vou dizer, notem que esse fundo aí onde eu estou passando, ele está todo manchado, está todo marcado. Então, qualquer tipo de cor que eu colocar, ela vai misturar com a cor do fundo e também vai fazer novas cores, ou seja, não tem uma única cor chapada trabalhando. Eu tenho variações, variações e variações. Então aqui eu tenho marrons mais alaranjados, mais escuros, mais acinzentados quando ele pega a parte mais branca do papel, mais vívidos na hora que pega o amarelo, e eu vou mantendo esse ritmo. Quando eu falo ritmo, eu estou falando de manter o espectador fixado na peça. Eu tenho uma teoria, tá, que eu uso para o meu trabalho pessoal, e se você quiser adotar isso para sua vida também, se você se sentir confortável com essa dica, pegue ela para sua vida. Eu sou do partido de que uma arte expressiva é aquela que dá um soco na mente do espectador e ele não te contesta com nada. Ele enxerga tanta riqueza, tanta informação visual que ele simplesmente fica congelado. Ele diz: nossa, que bacana, né? Porque essas manchas, essas marcas, por isso que eu acho que a aquarela é fantástico, tanto no tradicional quanto no digital. Essas manchas, elas te poupam serviço. Se você estivesse indo ali e chapando aquilo com uma cor sólida, qualquer traço que você deixasse para trás ia aparecer um erro. Como aqui eu estou simulando esse monte de manchas e rendados, a pessoa coloca o olho, ela vai dizer, por mais que ela não conheça aquarela de verdade, que ela não seja um especialista, um crítico de aquarela, ela vai olhar e vai dizer: nossa, é aquarela. Ela vai olhar essa realidade que eu criei lá no início. Notem que eu estou acostumando a mente de vocês desde o início com um tipo de realidade. Lá no início eu comecei a fazer um fundo todo marcado, todo manchado, todo cheio de rendas de aquarela. Eu já preparei a mente de vocês, dizendo: olha, galera, início, meio e fim, esta é a minha realidade. Estou simulando aquarela e tudo vai ser manchado, borrado e tudo vai ter marquinhas. Então vocês já estão super tranquilos até aqui, né? Vocês não estão me contestando. Se eu tivesse começado uma arte com fundo chapado e qualquer coisinha que eu passasse de camada por camada que não ficasse chapada, lisa, com a mesma realidade que eu criei, vocês iam olhar e dizer: ali tá faltando um espacinho, não pintou ali. Aquele outro espaço também tá faltando, não fez ali. Mas como eu preparei a mente de vocês, essa é a minha realidade. Agora então chegou a hora, chegou a parte da cereja do meu bolo. Qual é a cereja do meu bolo? A cereja do meu bolo é aplicar as sombras. Até agora eu fiz texturas, 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 cor local, cor manchada, fiz os picos de luz negativando. E agora é hora de fazer a sombra. Esses vídeos que vocês estão vendo aqui, eles não estão acelerados, eles estão em tempo real. Notem que é bem. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe o que você está simulando,
É extremamente rápido e não tem mistério nenhum. Quando alguém diz, eu levei tantas horas para fazer tal coisa, é normal? Eu digo, olha, se você estiver aprendendo, é normal. Quando eu estou aprendendo, eu sempre levo muito tempo porque eu faço testes e mais testes. Mas quando eu estou trabalhando com a minha certeza, é rápido e rasteiro, né? Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, eu peguei um tom de sombra lilás, né, para fazer todo o sombreado desse meu sereio. E aqui eu estou usando o pincel round. Esse pincel round, ele ajuda a deixar uma textura, como eu falei para vocês, de quando a gente utiliza o pincel de cerda redonda e ele deixa as bordas levemente mais escuras. Quando eu vou pensar numa cor para multiplicar, eu sempre penso o seguinte, ó, na composição que eu criei, por exemplo, para sombrear o cabelo, que é azul, e para sombrear esse tom de pele, o lilás vai casar como uma luva, ele vai fechar muito bem. Ele vai multiplicar e fazer um marrom do lilás, um marrom do vermelho, isso num espectro bem vívido, né? Fazendo uma sombra suave nesse meu personagem. Outra coisa que eu sempre me preocupo é não seguir uma regra como se fosse o mundo real. Algumas pessoas elas se torturam de uma maneira assim, sabe? Que eu fico pensando, meu Deus do céu, tipo, usar um software 3D para simular toda uma sombra, mas aí você vai estar simulando a sombra do mundo real. Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção aqui com essa sombra é fazer o seguinte, ó, dei uma leve quebrada no mundo real e coloquei a sombra toda na frente dele. Ela não vai acompanhar exatamente como seria a sombra real de um ser humano real debruçado em alguma coisa ou em algum tonel, mas eu estou criando um mapa de sombras para que favoreça o meu espectador. O que o meu espectador. Qual é o foco que eu quero ter no meu espectador? Eu quero que o meu espectador sinta a sensação de que esse pico de luz que está vindo ali no braço e no rosto é uma luz muito gostosa, uma luz muito quente, uma sensação quente, porque ele está dentro de um drink, né? Então o que eu fiz? Eu simplesmente criei um mapa com a luz a sombra centralizada mais num canto e no outro eu deixei livre, né? Isso gera no espectador uma concentração de atenção, um ponto de foco para que o espectador olhe. Notem que vocês não estão olhando muito lá para o guarda-sol, porque ele está de uma cor parecida com o fundo, e vocês também não estão olhando muito, embora eu tenha verde ali no fundo, vocês não estão olhando muito para aquilo. O foco está no corpo e no cabelo. E aí, ali na parte da cauda, por o azul e o verde serem mais próximos, o contraste entre o azul e o verde ser mais próximo entre o contato desse marrom do corpo com o amarelo, a gente não enxerga tanta diferença visual, né? Então, foco. Aqui eu troquei a cor da sombra. Eu usei a ferramenta laço e troquei a cor da sombra para um esverdeado. Porque notem que quando eu coloco o marrom em cima do amarelo, ele faz um tom acinzentado que eu acho que para a realidade sou descolado, sou colorido, não funcionou. Então eu driblei isso, eu troquei essa cor para que eu pudesse trabalhar melhor, né, a experiência do meu espectador com a minha ilustração. Nem sempre as regras do mundo real podem ser aplicadas na ilustração. Ali para fazer a sombra dos limões e dos cubos de gelo, eu estou usando um outro tom de azul. Lembram daquilo que eu falei a respeito de multiplicar e mostrar a cor da camada do fundo, mostrar a cor da segunda camada, de fazer secundárias ou terciárias, né? De mostrar a textura do papel, mostrar a textura da primeira camada, mostrar a textura da segunda camada. É isso que eu estou fazendo aqui, mantendo as principais características. Outra coisa importante é que quando eu erro, eu me permito errar, porque eu sou humano, né? Todo mundo erra o tempo inteiro. Eu sempre vou lá e corrijo no Ctrl U para não perder tempo tendo que fazer tudo de novo. E aí eu volto a dizer, é muito mais fácil fazer isso no digital, né? Se eu estivesse pintando com aquarela de verdade, eu ia ter perdido isso. Errou a cor, se ferrou, ou aceita que tá feio, ou aceita que ficou acinzentado, aceita que não gostou, ou vamos pegar uma nova folha e começar tudo de novo. Então essa é uma das vantagens muito boas do digital. Eu gosto muito. Eu não coloquei toneladas de camada de sombra, porque eu quero que ele prevaleça esse aspecto sou suave, e digamos que eu usei aqui quase um tom shading, sabe? Aquela coisa tipo Zelda, tipo
jogos da Nintendo que usam aquela sombra, uma camada de sombra e uma camada de luz. Lógico que o efeito está diferente porque eu tenho as rendas da aquarela. E aqui, para quebrar aquela dureza da máscara que eu fiz, eu fui ali com o meu smoother e deixei ele tortinho, como se a água secasse e se espalhasse aqui dentro. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pausa dramática e agradecer você por ter ficado nesse vídeo até aqui. Eu tenho certeza que com tudo que eu te mostrei até agora a respeito do conceito de pintar no digital e a respeito de como funcionam essas simulações, de como você pode ter mais controle do que você faz, você já deve ter aprendido bastante coisa. Agora eu queria te pedir licença e falar do meu projeto chamado Brushes by Drigo, ok? É um nome estranho, mas eu amei esse nome. O Brushes by Drigo é uma pinceleira digital artística que conta com 128 pincéis de efeitos especiais que simulam técnicas tradicionais como giz, lápis, aquarela, tinta guache, tinta óleo e vai estar te possibilitando explorar uma imensa gama de efeitos e texturas para enriquecer ainda mais o seu trabalho como ilustrador. Dentro do Brushes by Drigo, dentro desse meu projeto, eu me preocupei não só em fazer pincéis digitais nos quais possam estar encurtando o seu tempo na frente do digital, aumentando a expressividade do seu trabalho, mas como eu também quis me comprometer em ensinar passo a passo como é que eu manipulo cada tipo de pincel e também mostrando para vocês em 7 horas e meia de conteúdo como simular guache, aquarela, tinta óleo e também artes secas. Esses estilos eles são muito utilizados para arte conceito, para ilustração de livros infantis. Eu vou ser honesto com vocês e dizer que eu criei essa pinceleira originalmente para mim trabalhar. É o meu carro-chefe. Eu só me sustento trabalhando como ilustrador, primeiro porque eu faço tudo no digital e segundo que eu criei essa pinceleira para o meu trabalho pessoal. Só que eu já ajudei tanta gente desde 2019, com os meus projetos em parceria com a WeTutors, com os meus treinamentos destravando desenho, cabeças e expressões, que eu disse, tá na hora de eu compartilhar com a galera o Brushes by Drigo, tá na hora de eu compartilhar com a galera o que eu uso para trabalhar profissionalmente e também passando todo o meu conhecimento nessas 7 horas e meia de treinamento, mostrando como simular cada tipo de mídia e também ajudando a galera a adquirir um estilo. Porque eu tenho certeza que agora vocês têm a plena convicção de que no digital se pode ter um estilo sim, e desde que você faça essa mistura, esse mix da maneira certa, você consegue efeitos fantásticos. Para terminar, eu sei que vocês devem estar com aquela dúvida, mas você falou que tem que saber o que está simulando. Mas eu falei que quando alguém pede um mix, as pessoas pedem com foco em textura, foco em pinceladas. Eu vou mostrar para vocês para finalizar uma arte híbrida que eu fiz para o projeto, estou fazendo para o projeto Automatons. E também vou dizer o seguinte, vou deixar o link na descrição, vou te convidar para visitar o meu site do projeto. E também, se você quiser alguma informação, só manda uma mensagem lá pelo próprio site, que eu vou estar te respondendo assim que eu puder. Vamos finalizar esse sereio no copo, então. Bom, vamos então partir para o finalmente dos finalmente, ok? Nessa etapa eu vou fazer o seguinte, ó. Agora está na hora da gente fazer alguns retoques. Aqui quando eu pinto com aquarela de verdade, eu cometo erros, como todo ser humano comete, é isso que deixa o trabalho com o aspecto humano, e eu me permito ser humano. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou levemente fazendo um blender com aquela Smooth Tool aqui. Vou mostrar para vocês a primeira versão do sereio que eu fiz e a segunda versão, e dizer que eu fiquei mais feliz ainda, porque a segunda versão que eu fiz eu consegui deixar com mais cara de aquarela ainda. Para mim, então, é um triunfo. Eu sempre faço um teste primeiro para depois gravar, porque são toneladas de possibilidades, né? Notem que os dois ficaram diferentes, as rendas ficaram diferentes. Então, assim, se você usa essa minha pinceleira de aquarela, você nunca vai ter o mesmo efeito, ele sempre vai variando, variando, variando. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso resolver esses olhos dele. Toda vez que eu faço alguma coisa na aquarela tradicional e eu passo do ponto, eu pego tinta guache ou pego acrílico fosco de artesanato e uso um branco. Um branco por quê? Porque o branco é a cor do papel. Então eu vou fazer essa correção usando branco.
Esse branco, nos últimos tempos, eu tenho feito com acrílico, porque o acrílico, quando seca, você consegue aquarelar de novo em cima e ele vai seguir o mesmo ritmo. Então, aqui, só para destacar um pouco mais o copo, eu poderia ter feito duas coisas, ou ter voltado lá na camada do fundo e ter apagado aqui no digital, ou fazer isso que eu estou fazendo, que seria pincelar uma tinta acrílica fosca aqui em cima, somente para fazer esse efeito. Ali nos olhos eu não vou conseguir o efeito de aquarela se eu pintar em cima desse escuro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo a cor do fundo, porque é exatamente isso que eu faço com a aquarela de verdade. Então eu estou vindo ali com um pincel de ponta redonda, na real essa é uma pinceleira de guache, na minha pinceleira de guache, e estou cobrindo para valer mesmo, deixando aquele espaço em branco para que eu possa trabalhar o azul em cima. Ali no olho também ficou borrado, não teria problema ficar borrado, mas por um preciosismo da minha parte, eu estou simplesmente cobrindo e fazendo essa correção. Não dá para fazer essa correção em tudo, porque senão acontece o que aconteceu com a arte do Tom, que não ficou com aspecto de aquarela, porque se você mostra claro em cima de escuro, não fica com efeito de aquarela. E aqui o objetivo é o efeito da aquarela. Aí em cima, de novo, eu vou pegar um pincel round e vou colocar um azul. Notem o seguinte, ó, que como eu estou trabalhando com esse pincel pequenininho, eu mal consigo enxergar o efeito. Lembra que eu falei? Faz download de 700 pincéis e faz mais do mesmo. Não sabe o que simula, não sabe de onde que vem, o que que você está fazendo, faz mais do mesmo. Esse olho do sereio, ele está sendo mais do mesmo. Não dá para saber o que eu estou simulando, se é aquarela, se é guache. Eu poderia estar dizendo para vocês, estou botando tinta óleo, simulação de tinta óleo, porque fica mais do mesmo, né? O tamanho com que você vai mostrar essa mídia e a maneira com que você manipula acaba fazendo o mais do mesmo. Então não dá para discernir o que é esse olho. Então aqui eu estou só fazendo exatamente o que eu faço no meu tradicional. Ou eu faço o contorno de novo com lápis de cor, ou eu pego tinta acrílica ou tinta guache, porque o guache é opaco, e faço esses leves acabamentos com guache ou com acrílico, que é o trivial que um aquarelista faz. As cores escuras na aquarela, elas dificilmente aparecem também, porque elas vão ficando transparentes. Então aqui eu vou colocar uma cor opaca somente no escuro do olho, ok? E aqui eu também vou pegar uma cor opaca e passar no lábio de dentro bem de leve, só para fechar mais, porque para mostrar para o espectador que ali tem uma leve boquinha. Essa história de eu afastar o zoom e aproximar, ela serve para eu ter o controle do geral. O que eu estou fazendo no conjunto total da obra. Notem que eu não tenho o costume de pintar com o zoom, porque quando eu mostro para o espectador uma folha A4 com aquarela, ele não enfia a cara na folha. Ele ainda afasta uns 30, 40 centímetros da mão para saber o que está acontecendo. Então, no meio digital, eu não pinto com o zoom, porque o zoom ele me tira total e completamente a percepção do conjunto total da obra. E eu gosto de controlar o conjunto total da obra sempre, né? Então, se você quer aprender a controlar o conjunto total da obra, é bacana você moderar o zoom, sempre mostrando o contexto geral para que você não se perca. Esse aqui é um efeito que eu estou fazendo, que seria equivalente a eu jogar água em cima da... tá maluco? Sim, a gente costuma fazer isso. Eu costumo jogar água em cima e bater com um paninho ou bater com o pincel. O que ele vai fazer? Vai manchar, vai tirar a água e vai mostrar essas texturas. Como eu quero que pareça que o drink está gelado, eu estou fazendo esse efeito. Como eu não fiz ele lá no início, né? Eu estou fazendo ele agora. Só que como eu estou no meio digital, eu estou fazendo o processo inverso. Eu estou colocando por cima e estou diminuindo a opacidade para que ele fique bacana. Porque sempre que a gente joga água por cima e dá essa batidinha para negativar a cor do papel, ele nunca fica 100% branco. Ele sempre fica manchado. Aqui eu estou testando um modo de mesclagem de sobrepor para ver se vai ficar legal, mas no conjunto total da obra eu vou trabalhar no modo normal mesmo, para que ele fique bacana. E quanto mais próximo da cor do papel, mais natural ele vai ficar. Aqui eu vou aproveitar que eu fiz a segunda vez e eu gostei mais desse sereio, eu achei que o efeito aquarelado ficou melhor aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar
um pincel round de novo, um dos meus pincéis redondos de aquarela, e eu vou dar uma fundada em mais algumas sombras. Então eu vou pegar algum outro tom de lilás, vou passar essa camada para o modo de mesclagem e multiplicação, né? Ah, mas é o modo de mesclagem e multiplicação, titio Rodrigo, ele sempre deixa tudo mais escuro. Sim, mas a aquarela tradicional é assim. Se você trabalha com o claro primeiro, que nem eu trabalhei lá com amarelo, esse problema não existe. Na aquarela você não consegue botar cor clara em cima da escura, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxando de leve. Notem que ele está ficando um tom levemente amarronzado. E eu também não gostei muito do tipo de pincel. Então eu vou fazer mais alguns testes aqui. Ele ficou um marrom um pouco amortalhado. Não gostei. Então eu vou trocar esse tom de... Vou trocar com Ctrl U esse tom de lilás. E vou tentar um lilás mais suave. Isso aqui faz parte do tipo de realidade que você está criando. Como a minha praia é o cartoon, e eu criei uma realidade início, meio e fim para ele dizendo eu sou colorido e eu sou vívido, o mínimo que eu fugir dessa linha vai ficar estranho e vai parecer que não combinou. E voltando a dizer que o menos sempre faz mais, eu não vou me preocupar em colocar toneladas de camada de sombra. Se eu começar a sombrear, 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 adicionar camada, 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 tira a linha, vai chegar no final das contas, você não vai saber se é aquarela, se é acrílico, se é óleo. Daqui a pouco vai aparecer uma reprodução fotográfica. E eu abomino isso no meu trabalho. No meu trabalho. Estou falando por mim, não estou falando pelos outros. Cada um no seu quadrado, cada um cuide da sua vida. Na minha vida, eu detesto isso, então eu não faço. Eu avanço só o necessário, ok? Reforcei um pouco da sombra no narizinho e coloquei ali embaixo. Gente, foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês. Vocês não têm noção do quanto eu me diverti fazendo esse sereio. Vou deixar o link aqui na minha biografia do meu Instagram, caso você queira me seguir. Me conta aqui o que você achou dessas dicas, o que você achou desse Masterclass. Também, se você já é meu aluno, já faz parte do Lustre Academy, se está me conhecendo agora, eu quero deixar um forte abraço para vocês e dizer o seguinte: a gente se vê numa próxima, até breve.